Fim da reeleição para presidente da República e mandatos de 5 anos. Entenda o que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter sempre muito bem informado. O que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado? A denominada CCJ do Senado aprovou o projeto de emenda à Constituição número 12 de 2022, que procura acabar com as reeleições para presidente da República, governador, prefeito, bem como estipular mandato de 5 anos para esses cargos do Executivo, assim como para os parlamentares. Professor, em apertada síntese, o que nos traz essa proposta que foi aprovada na CCJ? Primeiro, fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal. Além disso, nós teríamos eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034. Mandato de 5 anos para os cargos do Poder Executivo, bem como para os parlamentares. Lembrando que as mesas seriam eleitas no início da legislatura para um mandato de 3 anos, seguido por uma nova eleição para um mandato de 2 anos. Observações importantes sobre esse projeto de emenda. Os cargos do Legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, continuam com a possibilidade de reeleição inalterada. Tomem cuidado com isso. E essas mudanças previstas, elas teriam uma transição e ocorreriam efetivamente a partir de 2034. Consequentemente, nós teremos o fim das eleições alternadas no Senado Federal, uma vez que, atualmente, os senadores são eleitos a cada 4 anos, com 2/3 do Senado se renovando em uma eleição e 1/3 do Senado se renovando na eleição seguinte. Vamos aprofundar esse tema, vamos aprofundar essa temática um pouco mais. Quando nós trabalhamos o constitucionalismo, nós analisamos que o constitucionalismo é um movimento político, jurídico, social, que busca limitar o poder do Estado, seja garantindo direitos fundamentais, seja organizando a estrutura do Estado. Em apertada síntese, o constitucionalismo busca limitar o poder do Estado, garantindo os direitos fundamentais e estruturando o poder do Estado. Que as constituições escritas, elas buscam atualmente instrumentalizar esse constitucionalismo. Assim, essas constituições, elas vão limitar o poder do Estado, garantindo direitos fundamentais e estruturando o Estado. Mas, professor, como que uma Constituição estrutura o Estado? A Constituição vai estabelecer, por exemplo, a forma de Estado, o sistema de governo, a forma de governo e o regime político. Em apertada síntese, a forma de Estado, ela vai definir a distribuição e estruturação do poder político no Estado. Nós podemos ter um Estado unitário ou um Estado federal. Se nós tivermos uma descentralização do poder político, como ocorre no Brasil, nós vamos ter um Estado federal. Essa estruturação também ocorre pelo denominado sistema de governo, que define as relações entre os poderes, em especial entre o poder legislativo e o executivo. Exemplo, presidencialismo e parlamentarismo. Já o denominado regime político, ele vai definir as possibilidades de atuação do cidadão nas tomadas de decisão. Nós podemos ter as denominadas autocracias ou podemos ter as democracias, um regime democrático, tal como adotado pela Constituição de 88. E nessa estruturação de Estado, e aqui o que mais nos interessa, é a denominada forma de governo. A forma de governo, ela define o exercício de poder entre governantes e governados. Nós podemos ter, de um lado, a monarquia e, de outro, a república. Aqui no Brasil, nós adotamos a república. E quais são as características, quais são os atributos decorrentes desse princípio republicano? Na república, nós temos a denominada representatividade popular, temos a denominada res pública, coisa do povo, governo do povo. O governante, então, vai estar sujeito ao povo. Como característica da república também, nós temos a ideia de eletividade, com representantes eleitos pelo povo. E uma característica importante que nos interessa nesse momento em relação à república é a ideia de temporariedade. Isso aqui é extremamente importante porque nós temos que ter alternância de poder. E como a gente verificou, nós temos alguns traços extremamente importantes relacionados à república. Representatividade popular, eletividade, temporariedade, o que faz com que nós tenhamos mandatos eletivos com prazo definido. E no nosso
nosso ponto de vista, o prazo de 5 anos estipulado nesse projeto de emenda à Constituição, ele respeita o princípio da proporcionalidade. E esse princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, ele confere o tom, as cores do direito contemporâneo. A proposta, ainda do meu ponto de vista, respeita o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, que traz uma cláusula pétrea, que estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Por um lado, vocês viram que esse projeto ele impede a reeleição para cargo do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. Esse impedimento ocorrerá ainda que o político se afaste do cargo 6 meses antes da reeleição. Mas, por outro lado, o tempo do mandato passará a ser exercido não mais em 4 anos, mas sim em 5 anos. E seguindo essa linha de raciocínio, os cargos do Poder Legislativo da União, dos Estados e do DF também passarão a ter mandato de 5 anos, sem qualquer alteração quanto à possibilidade de reeleição, diferentemente do que ocorre com os cargos do Poder Executivo, que eu trabalhei com vocês acima. No meu ponto de vista, essas mudanças, elas vão possibilitar, isso está até previsto na PEC, a unificação inerente às datas das eleições federais, estaduais e municipais, não reduzindo apenas os custos das eleições. É lógico que os custos vão se reduzir, mas também permitindo uma maior coerência e análise política em relação às eleições em todos os níveis federativos. E, no meu ponto de vista, finalizando aqui, eu acredito que essas mudanças estão, sim, respeitando o princípio federativo. Meus amigos e amigas, não deixem de deixar o seu like, de seguir o canal de estratégia nas redes sociais, em especial aqui no YouTube, para se manter sempre muito bem informado. E sigam também lá no Instagram, lá no @Marcos Lopes Gomes. Estarei aqui à disposição de vocês nessa caminhada. O tema é importantíssimo. Ainda teremos votação no plenário Câmara, do Senado. Teremos aí muitas novidades e, eventualmente, podemos ter alterações nesse projeto que, evidentemente, estarei aqui trazendo e conversando com vocês sobre esse tema importantíssimo. E, se aprovado, vocês podem ter certeza, tema que vai despencar na prova de vocês. Beleza, gente? Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.